Essa análise provavelmente vai ser bem diferente das análises tradicionais aqui do canal. Mas eu vou te confessar, eu gostei muito de fazê-la e me deu muitos insights e provocações. Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e cientista comportamental com foco na linguagem silenciosa. E você está no Não Minta Pra Mim, o canal que tem o maior índice de acerto em análise, sim! E se você quer fazer o que eu faço, é muito simples. De tempos em tempos, nós disponibilizamos a jornada do Não Minta Pra Mim, um curso totalmente grátis para você, uma semana inteira. E ela é ao vivo, ou seja, você interage comigo, é online, você pode fazer de qualquer parte do mundo e no final você ainda recebe um certificado. Olha que legal. Então, para você não perder a próxima data, você deve inscrever-se em nãomintapramim.com.br e deixa com a gente que a gente vai te avisar assim que estiver se aproximando dessa jornada, beleza? Dito isso, vamos analisar quem não tem treta dessa vez. Há bastante tempo, muitas pessoas vinham me pedindo, Ricardo, faz a análise da Clarice Lispector, a última entrevista da Clarice Lispector. Então aqui não tem treta, não tem blogueirinho contra blogueirinho, não tem traiçãozinha, não tem nada do nada, não tem Cabrini. Aqui tem uma grande pessoa, uma grande escritora, Clarice Lispector, escritora, jornalista, uma mulher realmente muito além do seu tempo. Você percebe nas obras dela o quanto ela faz provocações sobre a existência, sobre o ser humano, sobre a realidade, sobre aquilo que está sedimentado, concretizado, e ela faz muitas provocações, inclusive algumas bem penetrantes, as quais as pessoas precisam pensar, refletir. Eu acho que essa foi uma das grandes dádivas aí da Clarice Lispector, fazer com que as pessoas pensem de uma maneira simples e ao mesmo tempo pensar no contraditório, pensar na simplicidade e ao mesmo tempo entender a complexidade da simplicidade. Parece antagonismo, mas não é. A gente vai entender isso, inclusive, nesta entrevista. Talvez você já tenha até visto essa entrevista, talvez tenha passado os olhos, e vou te falar, quando eu vi pela primeira vez, muitas coisas me incomodaram, muitas coisas eu parei para pensar, parei realmente o vídeo e fiquei pensando no que ela disse, fiquei pensando na resposta, porque eram respostas simples, mas ao mesmo tempo de uma gramatura, de um peso, de uma realidade nua e crua sobre qualquer vida, não somente dela, mas de todos nós. Então você vai ver aqui agora a última entrevista que Clarice Lispector fez no ano de 1977. Ela gravou essa entrevista no início do ano, mas ela só quis que fosse a público depois da morte dela. E coincidentemente, ou pela sincronicidade, naquele mesmo ano, ela morre por conta de um câncer no ovário. Dizem que ela tinha depressão. Não sei se existiu esse diagnóstico, né, por um psiquiatra ou um psicólogo, mas as pessoas, pela maneira que ela falava, pelas coisas que ela escrevia, acreditavam que ela tinha depressão. Eu vejo uma pessoa muito mais genial do que uma pessoa fechada ali na sua depressão, encapsulada ali pela sua depressão, mas sim uma pessoa introspectiva, pensando na vida com esse olhar de confrontar o status quo, não só o externo, mas o interno também. E isso ela deixou em todas as obras. Então, se você gosta de ler, se você leu ali O Senhor dos Anéis, se você leu Game of Thrones, por que não ler Clarice Lispector, que eu acho que vai dar um nó na tua cabeça? Então, dito isso, vamos para a análise e taca ali play! Chegando aqui, pessoal, beba água. Poxa, beba água, beba muita água. E lembrando, se você quer continuar recebendo esse tipo de material, é muito importante que você faça 4 coisas. Primeiro, perceba se você está inscrito no canal. Por falta de atividade, o YouTube tira a tua inscrição. Então inscreva-se no canal, perceba se você está inscrito no canal. Segundo, habilite as notificações, aperte o sininho. Somente isso antes validava para você ser prioridade para o YouTube e o YouTube mandar as próximas notificações. Hoje não mais. Você precisa, além disso,
também dar o like nesse vídeo, em todos os que você assistir desse canal, e comentar alguma coisa, nem que seja um emoji, nem que seja gostei, nem que seja me note YouTube. Dessa forma, feito isso várias vezes, o YouTube vai priorizar as notificações do canal e você vai sair na frente de muita gente. Beleza? Então vamos lá, taca ali play. Como eu disse, vai ser uma análise um pouco diferente. Eu vou ver ali as expressões, as trajetórias oculares, a narrativa, que é o que é mais pesado aqui, e algumas considerações sobre o como ela fala, não somente o que ela diz, mas o como ela fala, que a gente vai enxergar muito na narrativa, o estilo, a maneira dela se expressar, beleza? Então vamos lá, que vai ser um deleite. Taca ali play! De onde vem esse Lispector? Eu não... Você vê que interessante, isso foi gravado em 77, era um charme inclusive, né? As pessoas fumarem, você via isso constantemente em vídeos, em novelas, em documentários, até em entrevistas, as pessoas fumando, bebendo, era meio que natural nos anos 70 você estar inserido nisso, né? Então vamos lá. Não sei, eu perguntei... E é uma pergunta quebra-gelo, você vê que, de onde vem Lispector e tal, é uma pergunta até então tranquila, vamos lá. Nome latino, né? E eu perguntei ao meu pai desde quando havia Lispector na Ucrânia. Ele disse que... Você vê, Ucrânia, porque ela nasceu na Ucrânia, mas viveu muito pouco tempo lá. E ela vem para o Brasil fugida da guerra, né? O pai dela, a mãe dela. Acredita-se que a mãe dela foi violentada pelos soldados. E o pai perdeu tudo, saiu fugido da Ucrânia com as filhas e, a princípio, foram morar ali no nordeste do Brasil. E ela tem esse sotaque, né? Esse sotaque do leste europeu, misturado com uma mineirice, né? Às vezes eu acho que ela é mineirinha e às vezes vem esse sotaque muito forte do leste europeu. Você vê que a mão dela também... talvez você perceba que a mão dela ela tem algumas contrações ali, porque ela quase morreu num acidente em casa, um acidente doméstico. Ela acendeu o cigarro para fumar e acabou e tomou remédio, calmantes ali, e acabou pegando fogo em tudo, e ela teve a mão ali bastante comprometida. E a vida dela teve grandes altos e baixos. E o pai dela era um cara muito liberal, uma coisa muito legal para a época. A mãe dela morreu muito cedo, acho que ela tinha 10 anos quando a mãe dela morreu, mas o pai incentivava. Você vê que a gente vai ver durante a entrevista que ela teve acesso a muitos livros densos, pesados, e ele incentivava, ele deixava que ela fosse buscar as revistas, os jornais, as rádios, para que os poemas, as histórias, os contos dela fossem publicados, né? Tanto é que ela cursa direito. Se eu não me engano, na faculdade só tinham 3 mulheres e nenhuma judia. Ela era a primeira judia, na verdade não tinha judeu nenhum naquela época, e ela sendo mulher. E você vê que o pai não a educou para ser uma dona de casa, para ser uma formada em corte e costura, como muitas mulheres da época eram, e ela acaba casando, ela se divorcia, ela vai para a Europa, ela vive, né, com o marido dela, que era acho que um diplomata, em lugares muito legais, né, frequentando ali a sociedade, então com mulheres da sociedade que muitas vezes não tinham tanta liberdade o quanto ela tinha. Então eram mulheres que se drogavam muito no sentido de tomar calmantes, porque imagina a psique dessa mulherada que não podia fazer nada, ou que se podia era dentro daquele quadradinho. Então a vida dela teve muitas coisas que você percebe que conflitaram ali com a psique, né? Tanto dela quanto daquilo que ela vivia, e ela depois teve um filho que acabou se tornando esquizofrênico, depois ela focou em cuidar desse filho. Então uma vida que ela transformou em conteúdo psíquico, em literatura. Preste atenção nisso. Gerações e gerações anteriores. Eu suponho que o nome foi rolando, perdendo algumas sílabas e se transformando nessa coisa que parece uma coisa lis no peito, em latim, flor de lis. Quer dizer, é um nome que quando... E eu vou deixar rolar direto, tá? Porque eu achei muito interessante essa entrevista inteira. Então aqui nós temos um quebra-gelo. Parece que ela tem a trajetória ocular invertida, apesar do psicogeográfico dela ser no padrão. Vamos embora. Quando eu escrevi meu primeiro livro,
Ó, tá vendo aqui, ó, que ela vem aqui para baixo buscar a parte da narrativa lógica e não a parte sentimental. Por isso que eu acredito que aqui está invertido e ela vai buscar também muita lembrança do lado direito dela. Sérgio Millier. Olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Eu era então completamente desconhecida, é claro. Sérgio Millier diz assim: essa escritora de nome desagradável, certamente um pseudônimo. E não era meu nome mesmo. Você vê que aqui ela faz um sorrisinho, inclusive até com asco, né? Tipo assim, era eu. O cara disse que era uma pessoa com pseudônimo, mas era eu. Então, ela foi muito criticada. É como eu falo, ela vivia entre a crítica boa, as premiações e muitas vezes as pessoas não acreditando que aquele conteúdo todo vinha daquela pessoa, daquela mulher. É muito interessante isso. Você chegou a conhecer o Sérgio Millier pessoalmente? Nunca. Porque eu publiquei meu livro e fui embora do Brasil para viajar, porque eu me casei com um diplomata brasileiro. É interessante, me parece, eu não sei ao certo, que ela tem algum tipo de plástica aqui puxando um pouco, né? Que era muito normal na década de 70 fazer essa puxada aqui. E essa, às vezes até pelo visagismo aqui da sobrancelha, talvez aqui um fiozinho e tal, que ela tem esse olhar, né, esse olhar fulminante e tal. Mas se você cobrir o olhar dela, se você cobrir as sobrancelhas dela, você vê um olhar melancólico, você vê um olhar triste, você vê um olhar profundo. O olhar dela incomoda, cara, é muito interessante. Ela não te olha nos olhos, ela te olha na alma, cara. Presta atenção. De modo que eu não conheci. As pessoas que escreveram sobre mim eu não conheci. E parece ser assim, tipo uma dona de casa da década de 60, de 70, né? Tipo, nós estava aqui fazendo bolinho de chuva e é isso aí. Ela fala com uma simplicidade, mas a gente vai ver que daqui a pouco a coisa vai começar a entrar assim numa maneira que você fala, caraca, tem muito mais conteúdo aí do que simplesmente uma mulher que não veio a passeio, mas veio para causar. Seu pai fazia o que profissionalmente? Você vê que ela vai buscar no passado, vai lembrar? Representação de firmas, coisas assim. Quando ele, na verdade, dava era para coisas de espírito. Há alguém na família Lispector que chegou a escrever alguma coisa? Bom. Você viu, ó, a lembrança dela? Eu soube ultimamente, para minha enorme surpresa, que minha mãe escrevia. Não publicava, mas escrevia. Como eu disse, né, imagina, uma mulher que nasceu no século XIX, né, finalzinho do século 1800 e alguma coisa, tinha direito ao quê? Pouquíssimas mulheres tinham ali a sua liberdade individual. Praticamente elas eram cuidadas para serem partners, parceiras de homens e não para serem protagonistas. E você vê que a mãe já tinha essa vontade, essa maestria de escrever, mas nunca escreveu. Ou melhor, escrevia, mas guardava para ela ou jogava fora, enfim. Né? Quantas vezes, vai acontecer isso nessa análise, eu vou trazer algumas provocações aqui, como eu disse, vai ser uma análise diferente, vai ser uma análise mais psíquica, psicanalística do que qualquer coisa. Quantas vezes nós temos insights, desejos, vontades, até realizações, mas nós não nos permitimos colocar aquilo para frente por conta de muitas crenças que nós já ouvimos, que eu não posso, eu não mereço, eu não consigo, não é para você, imagina, ninguém da tua família nunca fez. Então, para mim, a Clarice Lispector foi um tapa na cara, assim, violento, assim, uma bufetada, parece que ela fez o que ela queria fazer. E quando não estava tão legal o que ela estava querendo fazer, ela lutou com isso, tanto internamente quanto externamente. Vamos lá. Eu tenho uma irmã, Elisa Lispector, que escreve romances. E tenho uma irmã chamada Tânia Kaufmann, que escreve livros técnicos. Você chegou a ler as coisas que sua mãe escreveu? Não, eu só soube há poucos meses. Você viu o psicogeográfico dela passando para trás com a mão esquerda aqui? Mas não teve condições de ler? Não, eu soube informação de uma tia.
Ele sabe que sua mãe fazia um diário e escrevia poesias, eu fiquei bobo. Em diversas entrevistas que você tem concedido, surge quase que necessariamente a pergunta de como você começou, quando. Isso é mais do que conhecido, você começou aos 7 anos de idade. Antes dos 7 anos eu já fabulava, já inventava história. Por exemplo, inventei uma história que não acabava nunca. Não, olha isso, eu inventei uma história que não acabava nunca. E olha o olhar dela para o entrevistador. E ela para. Você vê que ela está pensando para dentro dela, ela está pensando o que o outro está pensando. Ela é uma grande analista, né? É muito complicado para explicar essa história. Você viu que, como não teve uma resposta do outro lado, ela diz, é muito complicado comentar sobre isso ou explicar isso, ela faz até um marca-texto aqui, né? Quando eu comecei a ler e escrever, comecei a escrever também. Pequenas histórias. Quando... Você vê a simplicidade? Comecei a escrever pequenas histórias, mas eu escrevi uma história que nunca acabava. E ela espera e o outro lado não acompanha. A jovem, praticamente adolescente Clarice Lispector descobre que realmente é a literatura, aquele campo de criação humana que mais a atrai. A jovem Clarice tem algum objetivo específico ou apenas escrever sem determinar um tipo de público? Apenas escrever. Ela escrevia para ela. E você vê que interessante, é uma resposta curta, simples, e ela joga e espera. Apenas escrever. E encara o entrevistador. Você poderia nos dar uma ideia do que era a produção da adolescente Clarice Lispector? Caótica, intensa, inteiramente fora da realidade da vida. Olha isso, caótica, intensa, fora da realidade da vida, ou seja, ela ainda não tinha sido contaminada pelas normas sociais, né? Uma faculdade, um casamento, porque acredite, as faculdades, as normas sociais, a escola como um todo, ela acaba corrompendo a criatividade, ela acaba corrompendo a mente livre, liberta para pensar, para ser caótico. O universo é caótico, né? A mente deveria ser caótica também. E você vê que ela joga um conteúdo muito legal e às vezes passa desapercebido o quanto de informação tem nessa frase. Vamos lá. Desse período, você se lembra do nome de alguma produção? Bom, eu escrevi várias coisas antes de publicar meu primeiro livro. Eu já escrevia para revistas, contos, jornais. Eu ia com uma timidez enorme, mas uma timidez de ousada. Eu sou tímida e ousada ao mesmo tempo. Olha que legal. As pessoas muitas vezes confundem o introvertido e o extrovertido como fosse tímido e não tímido. Você pode ser introspectivo e ao mesmo tempo ser proativo. Ou seja, você tem a introspecção, você olha para dentro de você. O objeto que te chama mais atenção é a sua psique, é o você e não o outro. A extroversão, a libido, né? A energia psíquica está no outro e não em você. Você se realiza com o outro e não se realiza sozinho. E aí você pode ser, inclusive, um cara que se realiza com o outro e ao mesmo tempo tímido. Ou seja, você tem um parceiro de cada vez, você não se expõe, você não sobe em cima do palco, mas ao mesmo tempo você se realiza com o outro. É aquele que precisa de gente, mas ao mesmo tempo pode ter uma timidez de se expor à multidão. Como você pode ser um introspectivo e não ser um introvertido? Você vai ser um introspectivo, que é o que ela era. Ou seja, ela sentia essa introversão, mas ela tinha essa vontade, essa liberdade de realizar e fazer as coisas. Olha que legal isso. Eu chegava lá na revista e dizia, eu tenho um conto, o senhor quer publicar? Beba água, beba muita água. E você viu o direto dela? Eu tenho um conto, você quer publicar? Aí eu me lembro que uma vez foi o Raimundo. Você viu que ela se lembra e ela vai com a trajetória ocular para a lembrança. É bonito de se ver isso, né? Magalhães Júnior, que olhou, leu um pedaço, olhou para mim e disse, você copiou isso de quem? Achou tão bom que achou que era cópia. Eu disse, ninguém, é meu. Ele disse, você traduziu? Eu disse, não. Ele você disse, traduziu? Então vou publicar.
Era assim, era nessa base. Você publicava essas obras em quais publicações? Ah, não me lembro. Jornais, revistas. O tesão dela era produzir e colocar isso para o mundo, colocar para fora, né? Jogar para fora esse como, eu não sei como, mas eu quero que isso saia de mim, né? Eu quero que não fique aqui, mas que isso saia de mim. Clarice, a partir de qual momento você efetivamente decide assumir a carreira de escritora? Eu nunca assumi. Por quê? Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Olha que delícia isso, né? Eu não sou uma profissional, eu não me considero uma escritora. Eu considero uma pessoa que quando está aqui em cima, quando a panela está estourando, eu vou lá e esvazio. E consigo colocar para fora algo tão meu, tão natural, tão íntimo, que as pessoas se conectam, cara. E eu não escrevo porque eu quero escrever, ou porque é bom, ou porque existe uma literatura para esse lado ou para aquele lado, mas eu faço aquilo que eu tenho vontade e eu encontrei isso, liberar essa energia toda, essa potencialidade toda na literatura. E isso é uma terapia para ela. Você vai ver que daqui a pouco a gente vai ver isso. Ela praticamente passou a vida inteira fazendo terapia com ela mesma. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesmo de escrever, ou então com o outro, em relação ao outro. Sacou? Ou seja, se eu me vendo, se eu me permito a fazer algo que é contratual, né, algo que eu tenho que dar uma devolutiva por um contrato, seja um contrato meu, que eu aceito ser aquilo, ou pelo outro, já se contamina e você não tem a liberdade de dar fluidez do que você realmente quer fazer. Agora, eu faço questão de não ser um profissional, para manter minha liberdade. É isso, tá vendo? Acabei de descrever e ela acaba de completar. A sua produção ocorre com frequência? Ou você tem períodos de produzir intensamente? Tem período de produzir intensamente, tem períodos hiatos, em que a vida fica intolerável. Olha isso, a vida fica intolerável, ou seja, enquanto ela não está fazendo a autoterapia, ela se sente no limbo, ela se sente inútil, ela se sente na mesmice das outras pessoas que talvez ela não quisesse estar naquele momento, ou seja, aquela mente além do seu tempo, aquelas indagações além do seu tempo que muitas vezes você coloca para fora e as pessoas não entendem. Então, depois que você colocou tudo para fora e você volta a ser uma pessoa normal, com os seus monstros, com o seu convívio, isso se torna insuportável, é o que ela diz. Esses hiatos são longos ou não? Dependem, pode ser longos, e eu vegeto nesse período. Pode ser longos e eu vegeto nesse período, e ela vem para o diálogo interno. A gente não sabe ainda, é o único vídeo que eu tenho dela. Pode ser um diálogo interno, pode ser uma sinestesia, eu acredito que é mais um diálogo interno, porque ela está sendo mais racional aqui em relação às perguntas, mas ela se via como um estado vegetativo. Muitas vezes se assemelha a um estado de depressão, mas eu vejo ela mais num estado de individuação, buscando o seu self a todo momento, buscando essa evolução do que ser, do que é, da onde eu vim, para onde eu vou, o que é a vida, do que um ato de depressão, mas um ato mais de contestação e individuação do ser, do que aquela coisa encapsulada onde não há uma produção psíquica, e sim um linear. Isso é a depressão, é aquele linear, é aquela vontade de não fazer nada, é aquela vontade nem de tomar banho, nem de sair do quarto, onde eu olho para o futuro e vejo que não há novidade além do passado. Isso é a depressão. Agora, essa contestação eu vejo muito mais como uma genialidade do que depressão. Vamos lá. Ou então eu, para me salvar, me lanço logo numa outra coisa, como por exemplo, acabei a novela. Ou seja, para eu me salvar da normalidade, eu me lanço
numa outra coisa do introspectivo, ou seja, é muito mais gostoso viver comigo do que viver com o outro, cara. Tô meio oca, então tô fazendo... Sacaram? Lembra que eu falei da panela que enche e eu tenho que colocar tudo para fora? Aí quando eu me sinto oca, eu tento me provocar para encher de novo essa tensão para eu começar a escrever. Só para criança. Como é que você explica a Clarice Lispector voltada para a literatura infantil? Eu não sei, começou com meu filho, quando ele tinha 6 anos de idade, 6 não, 5, me ordenando para que eu escrevesse uma história para ele. Eu escrevi. Olha que legal, mais uma vez, ela não foi para a literatura infantil porque ela viu ali um viés, um naco, né, uma cauda longa, uma oportunidade. Não, o filho percebeu que ela se isolava muito e escrevia para os outros. Ele diz, mãe, escreve para mim então, tô aqui, tô vivo, tô aqui, escreve para mim. Ela olha aquilo, vê sentido naquilo e fala, vou escrever para o meu filho. E na realidade, esse escrever para o filho acabou criando ali uma série de livros infantis também. Depois eu guardei e nunca mais liguei. Até que me pediram um livro infantil e eu disse que eu não tinha, inteiramente esquecida daquilo. Era tão pouco literatura para mim, eu não queria usar isso para publicar nada, era para o meu filho. Você entendeu? Eu não queria usar aquilo para ganhar dinheiro com aquilo ou tudo mais. Eu fiz para o meu filho, mas acharam tão bom que a gente publicou. Beba água. Mas aí, lembrei, bom, tenho sim. Então foi publicado. Eu tenho 3 livros de literatura infantil e estou fazendo o 4º agora. É mais difícil você se comunicar com um adulto? E depois me parece que ela fez uma série para Estrela, eu não tenho certeza isso, mas enfim, ela fez alguns livros infantis. Aí o cara pergunta, é mais fácil você falar para adulto ou para criança? Vamos ver o que ela responde. Com a criança. Você vê que ela vai buscar no auditivo, lembrado, né? Tipo, falar, conversar com adulto ou criança. É bonito de se ver, né? As trajetórias oculares, né? Ela faz exatamente aqui pro lado do que ela já ouviu ou do que ela criou, essa conversa como uma escritora. Quando eu me comunico com criança... Olha lá, comunico. É fácil, porque eu sou muito maternal. Quando eu comunico com adulto, na verdade estou me comunicando com o mais secreto de mim mesma. Aí é difícil, né? Caraca, você está entendendo, cara? Aquilo que eu falei. Ou seja, e olha o olhar penetrante dessa mulher. Parece que ela espera que as pessoas entendam o que está acontecendo, né? Como eu falo, pode ter ali um permear de depressão, mas para mim é um permear muito mais de genialidade, mas o gênio e o depressivo, às vezes eles andam ali, porque às vezes eles não se compreendem, não compreendem o mundo e fica nessa loucura. Mas você viu o que ela falou? Quando eu escrevo para adulto, é o mais secreto de mim mesma. Caraca! E ela para, cara, ela fala assim, e aí, entendeu? Sacou? Não, de novo, isso aqui merece, vamos lá. Quando eu comunico com adulto, na verdade estou me comunicando com o mais secreto de mim mesma. Aí é difícil, né? E ela para. E aí, entendeu o que eu falei? O adulto é sempre solitário. O adulto é triste e solitário, né? O adulto é triste e solitário. E na frase anterior ela acabou de falar que ela escreve para adulto e ela se vê no adulto porque é o mais íntimo dela, então ela se sente triste e solitária. Lembra da regra de 3? O humano é finito. Sócrates é humano, portanto Sócrates é finito. E ela acaba de fazer isso. Ela acaba de revelar o quanto que ela se sente e talvez ninguém percebeu, ou talvez o repórter aí não percebeu. Vamos embora. E a criança? A criança... Você vê que muda até a tonalidade? A criança... tem a fantasia, né? Solta. De novo, lembra? Lembra quando ela fala de quando ela é jovem, do caótico, do solto, da liberdade? A criança, ela tem o pensamento solto e o adulto é cobrado, né? O adulto tem os questionamentos, tanto de fora quanto de dentro. É muito mais difícil. A partir de que momento, de acordo com a escritora, o ser humano vai se transformando em triste e solitário?
Parece até que tem um sorrisinho aqui, um desdém, e ela busca no passado e depois tem até um soltar de respiração, né? Isso é segredo. Olha lá, eu não falei que tinha um desdém? E aí ela de novo aqui, ela dá um sorrisinho da soberba. Desculpa, não vou responder. Porque ela ia responder algo íntimo dela. Você vê que ela pergunta sobre o ser humano, mas como ela fala do ser humano a partir dos desejos mais íntimos, ela fala, não, eu não vou responder. Porque é algo dela. Vai para baixo, ó, para o diálogo interno, sendo ou sinestesia ou uma parte mais racional, mas ela vai para um diálogo interno. A qualquer momento da vida, basta Você vê que há um hiato, ela fala a qualquer momento da vida, mas ela para, basta o quê? um choque um pouco inesperado. E isso acontece. Ou seja, os gatilhos, né, que as pessoas hoje em dia gostam e tá na moda, fala, não, porque eu não quero sentir um gatilho. Cara, os gatilhos vão aparecer na tua vida, né, esse pulsar para ser confrontado nas suas verdades, naquilo que é sólido, naquilo que você acredita piamente. Por isso que eu falo, quando você tem 10 anos, você tem uma consciência. Quando você tem 20, você tem outra. Quando você tiver 25, acredite, vai mudar. Quando tiver 30, vai mudar. Com 35, vai mudar. Com 40, vai mudar. E assim sucessivamente. E se você só vai evoluir se você se permitir ser gatilhado. Se você quer viver afastado, né, numa zona segura, né, como as pessoas estão dizendo, eu não quero sentir nada daquilo. Você vai estagnar. Toma cuidado. Você evolui, você tem a catarse, sim, por esse confronto. Para encontrar a luz, você vai atravessar as trevas. Não tem jeito. São yin e yang, né? Você está junto ali. Não tem como você só ter doce se você não conhecer o salgado. Não tem como você conhecer a luz se você não entender a escuridão. A vida é assim. Vamos embora? Mas eu não sou solitária, não. Tenho muitos amigos. Olha que interessante. Ela fala, mas eu não sou solitária. Eu tenho muitos amigos, mas... E só estou triste hoje porque estou cansada. De modo geral, eu sou alegre. Você vê que esse alegre... De modo geral, sou alegre. Mas é um confronto, né? Entre o que é o alegre, o que é esperar o ser alegre. Mas eu tenho amigos, eu compartilho, né? Eu tenho pessoas. Mas quando eu encontro as minhas dúvidas, as minhas agruras, eu venho e murcho. Disso a importância de você conversar, disso da importância de você não precisar ficar só com você. No caso dela, ela encontrou a literatura, ela encontrou esse conteúdo que muitas vezes as pessoas não entenderam através da sua obra, o que ela estava passando, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente trazer para hoje a importância de conversar, a importância de falar das suas dores, fale das suas dores, você vai ver como elas vão diminuir. Fale com amigos, fale com pessoas que realmente gostam de você. Procure um CVV. Se você tem condições, faça análise. Faça análise. É importantíssimo fazer análise. É importantíssimo você conversar com um profissional. Você botando para fora esses seus monstros, você vai ver o quanto que eles vão ficar menores e até às vezes sumirem e não guardarem para si esse peso da dor. Olha o tanto que ela para. Cara, isso é praticamente uma provocação. Rilke, em seu Cartas a um Jovem Poeta, respondendo a uma das missivas, perguntava ao jovem que pretendia se tornar escritor. Ela já sabe do que se trata. Se você... A respiração dela está até mais aqui em cima. Não pudesse mais escrever. Tá vendo? Porque ela já sabe qual que é a pergunta do que ele vai se questionar sobre aquela obra e tudo mais. A respiração dela fica até um pouco mais ofegante. Você morreria? Ou seja, se você não pudesse escrever mais, você morreria? A mesma pergunta eu transfiro a você. Eu acho que enquanto não escrevo, eu estou morta. Caraca! É muito pesado isso. Lembra daquilo? Como vai se juntando as pecinhas? Ela se sente viva, ela se sente conectada com a realidade justamente quando ela não está na realidade externa, mas na realidade interna, intrínseca
da sua obra, ou seja, naquilo que mais é íntimo dela, buscando o self, buscando a individuação, buscando. E quando ela termina e vem para a realidade para ela é pouco. A realidade para ela é banal. A realidade para ela está menos do que já está aqui na mente. Por isso que eu falo, para mim é muito mais genialidade do que depressão. Ela estava numa transformação mental tão grande que as pessoas em volta dela não conseguiam chegar no nível que ela estava. Beba água. Esse período é muito duro, o período entre um trabalho e outro, e ao mesmo tempo é necessário. Você vê como falta essa... É como se faltasse ar, né? E ao mesmo tempo acho que ela vai falar que é necessário, quer ver? Para haver uma espécie de esvaziamento da cabeça. Lembra que eu falei? Tá tão grande, o conteúdo tá tão alucinante como ela na juventude, né? Que é aquele pensamento caótico que se ela viver também só nessa condição de viver num mundinho cabeça, sabe? Ai, não, eu só quero falar de coisas interessantes. Ai, eu só quero falar com pessoas que falam como eu. Ai, eu só quero... Cara, você vai viver no limbo, né? Você precisa ter o caótico e ao mesmo tempo você precisa ter a banalidade, você precisa se permitir a banalidade da vida, porque senão realmente você despiroca, você fica doidão, cara. Vamos lá. Para poder nascer alguma outra coisa, se nascer, é tudo tão incerto. A vida é incerta, né? Cara, é uma aula isso aqui, né? Clarice, como é que você escreve seus trabalhos? Existe algum horário específico? Em geral é de manhã cedo, né? São as minhas horas preferidas, são as da manhã. Você acorda que horas? 4h30, 5 horas, já acordo. Fico fumando, tomando café, sozinha, sem nenhuma interferência. Lembra o introspectivo? Quando eu estou escrevendo alguma coisa, eu anoto a qualquer hora do dia ou da noite, coisas que me vêm. Ó, isso é muito legal. Eu sempre falo isso para os meus mentorados quando eu falo sobre o momento criativo. Às vezes a pessoa acredita que o momento criativo tem hora marcada, né? Como ela fala, não, eu escrevo de manhã e tal, só que durante o dia, e você vê, uma grande escritora, uma escritora extremamente hábil para escrever, mas ela vai ter esses relampejos, né? Esses insights durante o dia. Só que se você não prestar atenção e anotar, eles passam desapercebidos. Então eu sempre falo isso, você tem uma vida extremamente criativa, você tem uma vida extremamente instigante, todo mundo tem. Você, nessa última semana, tenho certeza que você viu ou ouviu uma música interessante, uma letra interessante, um trecho de livro interessante, um meme interessante, uma figura interessante, um vídeo interessante. O que você fez com aquilo? Deixou passar, deixou embora. Se você anotar tudo isso que te impacta, você vai ter um conteúdo para quando você precisar conversar com alguém, né? Quebra-gelo, atualidades. Às vezes a pessoa fala, mas eu não me importo com isso. Aí não sabe por que numa entrevista de emprego vai mal, por que num chaveco vai mal, por que numa hora de improviso vai mal, porque não presta atenção na vida. Só presta atenção naquilo que as pessoas acreditam que é importante para você e jogam com uma roupagem que você acredita que realmente só aquilo tem importância. Sacaram isso? Tem que tomar muito cuidado. A vida é extremamente prazerosa, gostosa, insinuante, instigante, só que a gente tem que tirar esse véu da banalidade, da normalidade e começar a enxergar outras coisas. Vamos embora. O que se chama inspiração, né? Agora, quando eu estou no ato de... Tá vendo como ela falou? E chamam isso de inspiração. Não é inspiração, isso é ter um olhar crítico para você perceber o quanto é divertido a vida. Para concatenar Olha. as inspirações, aí eu sou obrigada a trabalhar diariamente. Você se considera uma escritora popular? Não. Por qual razão? Bom, me chamam até de hermética, como é que posso? O que é isso, hermético? É uma coisa muito fechada, né?
sociedade hermética, né? Quando você pega de Hermes, né? Lá na mitologia, o deus Hermes, ele que trazia o conhecimento lacrado, fechado para alguns escolhidos, tal. E aí chamam ela de hermética por quê? Porque não era uma literatura fluida no sentido que a gente vê na novela, né? Onde você identifica o vilão, o mocinho, a traição, a benevolência. Não, a literatura dela, cara, é para você ler e parar e pensar e falar: e agora, o que isso significa? E aí chamam ela de hermética, mas ao mesmo tempo é fácil de ler, mas tão fácil de ler que tem um conteúdo muito denso nas entrelinhas. Vamos lá. Ser popular, sendo hermética. E como você vê essa observação que nós colocamos entre aspas, hermética? Eu me compreendo. Eu me compreendo, eu escrevo para mim, eu me compreendo. Agora, você está entendendo que é muito interessante, que ela já dá mais uma dica aqui. Como assim eu me compreendo? Porque ela escreve para ela escreve sobre o que a mente dela está trazendo para ela de dúvidas, agruras, definições, desejos, catarses. Ela se compreende. De modo que eu não sou hermética para mim. Bom, tem um conto meu que eu não compreendo muito bem. Que conto? O Ovo e a Galinha. Vou ler ele agora, bicho. Acho que todo mundo tem que ler esse conto agora. O Ovo e a Galinha. Busca que deve ter na internet. Entre os seus diversos trabalhos, sempre existe, isso é natural, um filho predileto. Qual é aquele que você vê com maior carinho até hoje? O Ovo e a Galinha. Que ela mesma não conseguiu digerir. Que é um mistério para mim. Uma coisa que eu escrevi sobre um bandido, sobre Presta atenção. Um criminoso chamado Mineirinho, que morreu com 13 balas, quando uma só bastava. Olha a raiva. Presta atenção nisso. O olhar penetrante é a raiva. Por que incomoda isso nela? Mais uma vez, é a sombra jogada. E que era devoto de São Jorge e tinha uma namorada que me deu uma revolta enorme. Por que te tira do eixo? Eu escrevi isso. Sobre esse seu trabalho em torno de Mineirinho, qual... Você vê que ela para e provoca e espera que a pessoa, né, chave fechadura. Qual o enfoque que você deu? Eu não me lembro muito bem, já foi há bastante tempo. A qualquer coisa assim como... Olha o desconforto, né? Olha o rosto como fez ali uma expressão bem de raiva. Olha isso, raiva fechada. E ó, raiva. Assim como o primeiro tiro me espanta, o segundo tiro, não sei o que, o terceiro tiro, coisa. O 12º me atinge, o 13º sou eu. Olha que bonito isso. Espanta, quando chega no 10º já me atinge e no último tiro já sou eu ali. Mas qual lado? Sou eu como? Ela não revela. Eu me transformei no Mineirinho. Olha que loucura, agora ela se vê como o Mineirinho. Ou seja, você está contra mim? Tudo bem, me dá um tiro, 2, me espanta, mas está tudo bem. Agora você continuar atirando já não é mais uma crítica, é uma raiva. Já tem dolo, já tem a vontade não só de expor que você não gosta de mim, mas tem esse deleite do sanguíneo, do sanguinário, da morte. Suma da minha frente. E ao mesmo tempo, quando isso incomoda, é porque tanto nós somos a vítima quanto o agressor. Porque quando a gente só vê o lado da vítima, a gente não tem raiva, a gente tem compaixão. Quando a gente vê tudo e transforma numa raiva, a gente fala assim: até onde eu também fiz isso? Até onde eu passei de simplesmente colocar uma opinião, mas eu coloquei também toda a minha ira, toda a minha raiva. A gente vê isso na internet. A gente percebe o nível intelectual das pessoas, o nível psíquico, não intelectual, mas o psíquico, de quando é uma crítica e quando é aquele hater doentio que quer o cancelamento, que quer passar da primeiro tiro e ir até o 13º tiro, porque ele se sente na obrigação de ser o juiz, de ser o policial. Presta atenção. Massacrado pela polícia. Né? Quantos de nós nos tornamos polícia
em vez de dar um tiro e acabar, não, a gente quer continuar e cancelar aquela pessoa. Porque um tiro, como ela diz, bastava. Para que 13 tiros? Qualquer que tivesse sido o crime dele, uma bala bastava. Qualquer que tivesse sido o crime dele, uma bala bastava. Por que continuar? Por que as pessoas querem continuar até ver a pessoa definhando, morrendo, implorando o perdão, em simplesmente só escrever, olha, eu não achei legal isso, tal, ou aquilo. Por que a gente continua batendo? O resto era vontade de matar. Era prepotência. Em que medida o trabalho de Clarice Lispector, no caso específico de Mineirinho, pode alterar a ordem das coisas? Não altera em nada. Olha que legal isso. Ele disse assim, o quanto que você escreveu pode alterar as coisas, né? Não altera em nada. Eu escrevo sem esperança que eu escreva altere qualquer coisa. Porque ele escreve para ela. Não altera em nada. Então, por que continuar escrevendo, Clarice? E eu sei. Aí eu sei, é algo que eu tenho que colocar para fora. Porque no fundo a gente não está querendo alterar as coisas, a gente está querendo desabrochar de um modo ou de outro, né? Olha lá, não falei? No seu entender, qual é o papel do escritor brasileiro hoje em dia? O de falar o menos possível. Talvez naquele momento histórico, né, como estava tendo uma grande censura, né, um grande podar de pensar, você não podia pensar diferente, se você fala, você era massacrado, como está acontecendo agora, né? Você vê o quanto, se você falar diferente, o Estado vem e tira a sua liberdade, né? O YouTube vem e te cancela, o Facebook, o Instagram. Muitas vezes você vai... Quantas contas apagadas, quantas contas foram bloqueadas, quanto que às vezes você está escrevendo alguma coisa e aí vem, você realmente quer publicar isso? Já aconteceu com você? Quantas palavras você não pode mais dizer? Você tem que fazer uma maquiagem para que passe pela censura. Nós estamos vivendo um grande momento de censura pelas grandes organizações de comunicação. E esse estado da justiça que acaba corrompendo a sua liberdade. Uns podem falar e outros não. Isso você pode dizer, isso você não pode. É uma grande ditadura. Estamos vivendo uma grande ditadura como naquele tempo. A diferença naquele tempo, você não tinha a quantidade de possibilidades de gritar. Hoje você tem, que são as redes sociais. Porque mesmo assim, mesmo elas acabando com contas, tirando a propagação, você vê que muitas pessoas estão perdendo o direito de falar, de se expressar, porque você já é julgado por essas grandes organizações como uma pessoa não grata. Olha que loucura isso. E ela diz, é melhor não falar do que enfrentar. Só que naquele tempo era uma televisão, 2 jornais. Então, para massacrar a verdade era muito fácil. Hoje é muito mais difícil. Vamos embora. Antes de nós entrarmos aqui no estúdio, você me dizia que está começando um novo trabalho agora, uma novela. Não, eu acabei a novela. Que novela é essa, Clarice? A história de uma moça tão pobre que só comia cachorro quente. Então vamos lá, olha que interessante, existe uma literalidade aqui, né? Quando fala era tão pobre que ela só comia cachorro quente, não é o fato só de comer cachorro quente, mas é que ela tinha uma única experiência, ela tinha uma única coisa para fazer, ela se alimentava de uma única coisa. Alimentar, olha a metáfora disso, né? Ela deve estar falando da Hora da Estrela, da Macabeia, mas acho que ela não vai revelar, mas é muito legal essa novela, é muito legal, é um conto, né? É muito legal. A história não é isso só, não. Foi uma história que me impactou durante muito tempo. Até hoje eu lembro de algumas frases da Macabeia, sabe? E incomoda, cara. A literatura da Clarice Lispector, ela incomoda. Ela é muito simples, mas ao mesmo tempo ela incomoda. A história é de uma inocência pisada.
de uma miséria anônima. O cenário dessa novela é em É qual Rio local? de Janeiro, mas o personagem é nordestino, é de Alagoas. Se ela tivesse escrito hoje, era capaz de que ela ia ser cancelada, né? Eu falo assim, mas por que nordestino? Por que pobre? Por que Rio de Janeiro? Por que cachorro-quente? Ah, isso me fere. Onde é que você foi buscar dentro de si mesma? Eu morei em Recife. Tá vendo isso? Tipo, ela já está trazendo isso, esse conteúdo ela viveu, ela viu, ela sentiu, talvez até como espectador. E ela quer falar, ela quer dizer, ela quer revelar aquilo que ela viveu, muitas vezes até como espectador. E aí é que cai por terra o local de fala, né? O lugar de fala, né? Porque você não precisa estar naquele local. Você ter uma visão empática lhe dá condições, mas é óbvio, você não pode deixar segregar sua inteligência. Se deixar segregar sua inteligência, você nunca vai entender a dor do outro. Uma das emoções mais nobres do ser humano é a empatia. Você conseguir não precisar passar por aquilo, mas você conseguir entender aquilo. Por isso que quando a pessoa vem, mas você é homem, não tem olhar de mulher. Você é mulher, não tem olhar de homem. Você é rico, não tem olhar do pobre. O pobre, você é negro, não tem olhar do branco. O branco não tem olhar do negro. O X não tem do hétero. O hétero do gay. Aqui você é trans. Se você se fechar em casulos, você nunca vai entender o poder da empatia, o poder de você conseguir interpretar e entender o que está acontecendo ali. Não se permita segregar a tua inteligência. Ela conseguiu, na visão dela, ter toda a dor. E vou te falar, você vê toda a dor da Macabeia, você vê o quanto que ela estava ali tentando desabrochar e o namorado não deixava, a situação não deixava, aonde ela vivia não deixavam, e ela entendeu perfeitamente, justamente por ter a empatia. Vamos embora. Eu morei no Nordeste, eu me criei no Nordeste, e depois no Rio de Janeiro tem uma feira dos nordestinos, no Campo São Cristóvão, e uma vez eu fui lá e peguei o ar meio perdido Você vê isso? nordestino no Rio de Janeiro. Daí começou a nascer a ideia de E vai juntando, e vai Depois juntando. eu fui a uma cartomante e imaginei. E esse lance da cartomante tem na Macabeia, né? Que ela vai na cartomante, a cartomante fala um monte de coisa boa e depois, não vou contar o final, mas enfim. Então ela pega aspectos do outro, ela pega aspectos de si, ela se permite construir algo que pode impactar a vida das pessoas. Vamos lá. Que na realidade estava impactando muito mais ela do que qualquer outra coisa, né? Várias coisas boas que me aconteceram e imaginei, quando tomei o táxi de volta, seria muito engraçado se um táxi me pegasse, me atropelasse e eu morresse depois de ter ouvido todas essas coisas boas. Então daí foi nascendo também a trama da história. Ou seja, o quanto que você se influencia pelo que te dizem e o quanto que você vai fazer para que a sua vida tome o rumo que você quer, né? Qual o nome da heroína da novela? Não quero dizer. É segredo. E o nome da novela você poderia revelar? 13 nomes. 13 títulos. Você entra em contato, eu acredito que com frequência, com jovens estudantes universitários? De vez em quando me procuram, mas isso é muito assim, medo de me atrapalhar. Olha que interessante isso. Eles têm muito medo de que eu não receba. É porque ela é muito densa, né? Que ela é muito penetrante. Por qual razão? Eu não sei. Eu não sei, eu nem queria ser assim. Não sei porquê. Mas aqueles que conseguem ou romper Aí a timidez... ficam perfeitamente à vontade comigo e tomam um café comigo e entram na minha casa e eu recebo como amigo. Olha que legal isso, né? O quanto às vezes a gente vê aquela pessoa quieta na dela, introspectiva, e a gente já tem um julgamento de juízo ali, né? Não, pessoa muito estranha, uma pessoa estranha, de poucas palavras, poucos amigos. Será que não falta isso também? A gente entender essas pessoas, que as pessoas não são exatamente como a gente é,
né? E você puxar um papo com os diferentes. Eu acho que a gente está vivendo uma época tão triste que as pessoas falam assim, ai, decepção, deixei de seguir, você pensa diferente de mim. Você só vai viver com aqueles que realmente se parecem com você. Você vai viver numa utopia, você vai viver num mundo maravilhoso do Bob, né? Então é melhor você assistir o Bob Esponja, você assistir o Teletubbies, porque se você não conseguir entender que se relacionar, não necessariamente você precisa concordar, mas você ter a pluralidade de aspectos diferentes, cara, realmente é triste isso. Cara, isso parece que é admirável mundo novo, né? Onde as pessoas escolhiam, ó, você vai ser assim, você vai ser assim, você vai conviver com alfa, você com beta, e esquece aqui as castas, entendeu? Você quer viver em castas, né? E às vezes umas pessoas assim, que são tão diferentes da gente, muitas vezes o que falta é um bom dia, é um olá, é um tudo bem, é o se interessar um pouco pelo outro, que aí o outro se abre. Já vi isso muitas vezes acontecer. Eu mesmo ponho a minha mão aqui na palmatória, achando que a pessoa era chata, enfadonha, ou rasa, ou medíocre, e aí eu fui lá, troquei 2, 3 palavras e falei, que merda que eu sou, porque a pessoa é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa genial, e eu quis colocar ela no limbo por conta de algo que eu fechei dentro da casinha e já julgo ela e já vou bater. Que negócio é esse? Você entendeu? É se permitir ter contato com os diferentes. Vamos embora. Normalmente, o contato do jovem estudante com você revela que tipo de preocupação? Revela uma coisa surpreendente, é que eles estão na minha. Eles estão na minha, mano! O que significa estar na sua? É que eu penso às vezes que eu estou isolada, e quando eu vejo, estou tendo universitário, gente muito jovem, que está completamente ao meu lado. Tá naquela loucura que a gente falou, né? De não. Naquela época, né? Porque naquela época, você lembre-se, 1970, 1960, você não tinha rede social. Você tinha que ir para a sociedade para aprender alguma coisa. Você tinha que caminhar, você tinha que viajar, você tinha que conversar, você tinha que ir em festas. E não acreditar que tudo você aprende dentro da sua casa, em filmes, em séries, em chats, em redes sociais. Então, quando aquela galera se permitia buscar referências diferentes, elas estavam com a mente limpa e não conturbada e não contaminada com a massa da hashtag, né? Muito legal isso. Aí me espanta e é gratificante, né? Nós ouvimos com frequência de que as novas gerações pouco leem no Brasil. Porra, se os caras pouco liam na década de 70, imagina hoje que tem o TikTok. Você confirma isso? Bom, os universitários são obrigados a ler porque impõem a ele a obra, né? Agora eu não estou a par dos outros. De seus trabalhos, qual aquele que você acredita que mais atinja o público jovem? Cara, isso aqui é um cinzeiro, cara. Olha o tamanho do cinzeiro, pra você ver como a galera fumava, né? Depende inteiramente. Por exemplo, o meu livro A Paixão Segundo GH... Leia esse livro, A Paixão Segundo GH. É um confronto, cara, do externo com o interno, da relação de você com o mundo, o que é real, o que é imaginário, o que lhe compete e o que foi jogado em cima de você, o que foi tirado. Leia. Um professor de português do Pedro II veio lá em casa e disse que leu 4 vezes o livro e não sabe do que se trata. Sacaram? Um professor de português de uma universidade, sei lá, escola, leu 4 vezes e não entendeu. E no dia seguinte, uma jovem de 17 anos, universitária, disse que este livro é o livro de cabeceira dela. Talvez justamente porque ela estava num nível muito anterior a vários filtros ali de cultura, de religiosidade, do que pode, o que não pode, enfim, né? E aí ela entendeu com muito mais facilidade. Vamos embora. Não dá para entender. Isso aconteceu em relação a outros de seus trabalhos? Também em relação a outros dos meus trabalhos. Qual que você se lembra agora? Ou toca ou não toca. Ótimo. E normal. Quer dizer, suponho que me entender não é uma questão de inteligência, e sim de sentir, de entrar em contato. Boa. Você viu de novo, né? Não é uma questão de inteligência, mas é uma questão de entender, de sentir.
Tanto que o professor de português e literatura, devia ser o mais apto a me entender, não me entendia. E a moça de 7 anos lia e relia o livro. E como ela falou, sentir. Mais uma vez eu falo, as pessoas muitas vezes não entendem, mas eu vou continuar falando para ver se as pessoas vão entender. Não está tudo na cientificidade. Eu não estou dizendo que a cientificidade é algo ruim. A cientificidade, ela comprova o passado, mas ela não comprova o presente e o futuro, até porque a cientificidade, ela só olha aquilo que já aconteceu. Ela não dá gabarito ou protocolo sobre o que você sente. Então, a experiência única independe se você decorou todos os livros, todas as regras e todos os protocolos, como aquele professor de português, de literatura, que muito provavelmente ele tinha vários livros decorados, várias obras decoradas, várias experiências acadêmicas, mas não conseguiu sentir como indivíduo aquela obra. E é isso que eu falo. Jamais a experiência, a sua experiência, eu não estou dizendo que a cientificidade seja ruim, ela até inclusive cria protocolos de segurança, né, de física, química, biologia, mas o seu sentir não pode ser abaixo do que a teoria. O seu sentir é você como indivíduo e não você como regras, como coisas ditas dali para o passado, até porque você pode estar criando algo completamente novo que não está em livro nenhum ainda. E aí é que morre o perigo, porque se você só acredita no que está nos livros e não na tua experiência própria, você só vai repetir o passado. E aí você não vai ter a credibilidade, o julgamento, a crítica. E é isso que as pessoas parecem que estão querendo criar nessas novas gerações. Você não tem mais crítica, você não tem mais o questionamento, você não tem mais a criatividade, você não tem mais o novo, a inovatória. Não, você só pode repetir o passado. E isso, para criar uma massa de pessoas não pensantes e doutrinantes, é um pulinho. E aqui ela deu um exemplo já em 1977. Vamos embora. Você acredita que essa dificuldade é própria para apenas algumas camadas de nosso tempo e com novas gerações ela será entendida de imediato ou continuará? Não tenho a menor ideia. Olha que genialidade. Cara, não tenho a menor ideia. Se você não sabe, responde, cara, não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Eu sei que antes ninguém me entendia, agora me entendem. Porque você estava muito além do seu tempo, Clarice. Aqui que você atribui isso? Eu acho que tudo mudou, porque eu não mudei, não. O que teria mudado, Clarice? Que eu saiba, eu não fiz concessões. Mas o que teria mudado nas pessoas que as levassem a compreender o seu trabalho? Eu realmente não sei. E quando não sabe, ela fala, não sei. É uma pergunta que eu faço a você, porque eu não sei responder. Você discute muito com a Clarice Lispector, escritora? Não. Eu me deixo ser. Yes, eu me deixo ser. Olha que fantástico isso. E convivem em paz? Às vezes não em paz, mas... Normalmente... Sabia que ela ia falar isso, porque aquele negócio, eu deixo fluir, mas muitas vezes esse conteúdo, ele é muito dolorido para mim mesmo. Que tipo de problema a Clarice Lispector, escritora, traz a você? Às vezes o fato de me considerar escritora me isola. Por qual razão? Me põe um rótulo. Os rótulos, olha lá. E você acredita? Ela é assim. Acredita que as pessoas... Então não vou chegar nela, não vou conversar com ela, não vou oferecer um bolinho de chuva porque ela é a escritora Clarice Lispector. Vou falar uma coisa para você que aconteceu ontem com a Kelly da Ortobon. Olha lá, fazendo uma propaganda aqui da Ortobon. Eu entrei em várias lojas, eu sou chato, né, para comprar, como vocês já sabem, e eu entrei nessa loja, eu e minha esposa, e aí a gente, boa tarde e tal, de repente ela parou e falou assim, gente, você é o Ricardo Ventura? Eu falei, sou o cara que quer comprar um colchão. Não, porque eu sou muito sua fã e tal, não sei o que, blá, blá, blá. E cara, foi muito interessante, porque no início ela já tinha me colocado um rótulo. Ela me colocou um rótulo do cara do YouTube que faz isso, que faz aquilo, do Não Minta Pra Mim. E eu tava naquele rótulo do personagem do YouTube e não era eu um consumidor como qualquer outro. E a gente foi brincando, foi quebrando o gelo, até que num momento ela viu que
era simplesmente mais um cliente. E aí ela se colocou numa posição onde ela fez tudo diferente de todos os outros vendedores. E quem sabe eu conto depois em algum podcast, porque ela mudou meu conceito de comprar colchões e eu falei, caraca, vou comprar. E eu não ia comprar naquele dia, eu só estava fazendo as pesquisas, a gente estava acho que na 5ª loja, eu e minha esposa, e aí acabei fechando com a Kelly da Ortobon, ali do Tatuapé, da Emília Marengo. Pronto, agora acabei de fazer uma propaganda aqui. Mas olha que interessante, justamente por conta desse rótulo. Talvez se ela ficasse nesse nível do fã e do ídolo, ela não conseguiria fechar aquela venda. Porque ela estava muito ansiosa, ela estava falando de soquinho, respiração e tal. Então, quando ela se permitiu me ver como uma pessoa comum, uma pessoa que eu sou uma pessoa comum, óbvio que eu sou, mas eu estou dizendo assim, sem essa aura, né, meu ídolo é a pessoa que eu gosto, que eu considero, você acaba isolando essa pessoa. Olha que interessante isso. Porque eu não estava ali, eu estava sendo isolado, eu não estava como um cliente, eu estava me sentindo realmente uma pessoa que estava deslumbrada por ter encontrado alguém e ela disse, né, que ela está acabando de ver uma análise e ela levantou, saiu do computador, vendo a análise, aí vira o cara está na frente dela, né? Imagina também o susto que dá, né? Deve ser uma loucura, dá. Mas enfim, os rótulos. Olhem para você através desse rótulo? Às vezes através desse rótulo. Olha lá, é isso aí. Tudo que eu digo é a maior bobagem, então é considerada como uma coisa linda ou uma coisa boba, tudo na base de ser escritora. Sacou? Ou seja, tem coisas que são simples e tem coisas que são extremamente interessantes. E aí as pessoas muitas vezes não conseguem separar o que simplesmente às vezes é uma coisa boba, é um comentário bobo, de algo mais profundo, né? Muito legal isso daí. Vamos embora. É por isso que eu não ligo muito essa coisa de ser escritora, de dar entrevista e tudo. É porque eu não sou isso. Eu não sou somente isso, né, Clarice? Se essa é a tendência do público, qual você acredita que deva ser o perfil médio de seu leitor? Sabe que eu não sei? Sabia que ela ia falar isso, cara. Sei lá, cara, quem quer. Eu quero escrever, cara. Eita! Não. Você acredita que uma pessoa vá a uma livraria especificamente comprar um livro de Clarice Lispector? Se liga na resposta simples dela. Parece que isso que acontece. Eu sei porque às vezes me telefonam e me perguntam em que livraria encontra meu livro. Pronto, é uma resposta boba. Eu acho que sim, porque às vezes o pessoal me liga e fala, olha, eu quero comprar o seu livro, onde é que tem? E ela faz até uma carinha de... Então eu sei que tem pessoas que vão procurar exatamente meu livro. Incapacidade de compreensão, engole seco, morde a boca. É que no fundo eu escrevo muito simples, sabe? E será que as coisas simples hoje são recebidas agora aqui já é uma provocação, né? Talvez, mas eu escrevo simples. Eu não enfeito. É duro. Ela é muito dedo na ferida, cara. Tá se coçando aqui, não vejo nenhum ato de nervosismo, não vejo nenhum ato de se apaziguar e tudo mais. Simplesmente acho que rolou uma coceirinha aqui. Na sua formação como escritora, quais aqueles... Tanto é que ela já olha para baixo, já viu Hollywood aqui, já sacou mais um cigarro aqui. A mulher fumava Hollywood, meu amigo. Escritores que você sente que realmente influenciaram, que marcaram? Eu não sei realmente, porque eu misturei tudo. Olha que legal isso agora, que ela vai falar. Eu li livro... romance para mocinha, livro cor-de-rosa, misturada com Dostoiévski. Eu escolhi Crime e Castigo, Dostoiévski. Os livros pelos títulos. E não pelos autores, que eu não tinha conhecimento nenhum. Misturei tudo. Dostoiévski, cara, quando ela tinha o quê? 14 anos. Fui ler aos 13 anos, Hermann Hesse, tomei um choque. O Lobo da Steppe, um cara falando da meia-idade, falando de, né, os polos, né, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu já consegui, o que eu ainda não.
Tive Cara, o Lobo da Steppe é a metanoia. É a metanoia ali do Jung, né? Você quer entender um pouco de metanoia, lê o Lobo da Steppe. A mulher me lê com 12 anos. O Lobo na Steppe. Olá. O da Steppe, não sei. Aí comecei a escrever um conto que não acabava nunca mais. Ela volta com a primeira coisa que ela disse, né? Aí eu comecei a escrever um conto que não acabava nunca mais. Terminei rasgando, jogando fora. Era um conflito tão grande já com 12, 13 anos que o negócio não terminava nunca. Bom, a gente pode terminar aqui. E é o seguinte, acho que eu não preciso nem fazer considerações finais. Você vê o quanto ela teve acesso, isso que é muito... Graças a Deus que não tinha TikTok quando a Clarice Lispector começou a ler Crime e Castigo, começou a ler O Lobo da Steppe e tantos outros livros que ela deve ter lido e que fizeram uma mexida na cabeça dela e ela virou o que virou. Então, o que a gente tira daqui? Primeiro, eu quero que você escreva aqui embaixo o que você achou agora desse novo estilo. Não vou fazer somente assim, mas eu achei que deveria ser feito dessa maneira, porque já é um personagem, né, um personagem público, um personagem que já viveu. Aqui a gente não está querendo dizer se é verdade ou mentira, mas o estilo do pensamento, né? Vendo de fato, entrando ali nas entranhas ali da psicanálise, né? O conteúdo psíquico ali da linguagem silenciosa dela, que a gente pega muito aqui, não só as expressões, não só o psicogeográfico, mas a própria narrativa provocativa que ela tem. Eu gostei muito de fazer, então para quem me pediu, foram várias pessoas que me pediram, eu agradeço e eu quero que você escreva aqui embaixo. Eu acho que para fechar aqui, uma coisa muito importante, talvez aí as considerações para a vida, acho que as considerações da Clarice eu acabei já falando, tá entremeado aí em toda a análise, mas o que eu acredito muito permita-se, não segregue a sua inteligência, não se feche em casinhas, permita-se ler outras coisas, ouvir outras coisas, permita-se ter contato com pessoas que pensam diferente de você. Permita-se que você tenha experiências boas e ruins, até porque você não vai saber quais são as boas e quais serão as ruins, mas permita-se, até porque é você que vai dar esse peso naquele conteúdo que você está vendo, naquele conteúdo que você está ouvindo, e vai te ampliar ainda mais para você ter uma carga, para você ter um repertório para entender a vida. Eu sempre falo isso. De nada adianta você decorar todas as teorias do mundo, de nada adianta você viver no mundo da teoria, aqui para trás, e não botar tua cara no mundo. O que adianta você ficar 20 anos estudando como andar de bicicleta, se você nunca botou a bunda numa bicicleta? Você sabe a teoria, mas você não sabe a prática que vai te dar o repertório em tudo, em viver. Mas eu não quero mais me relacionar porque eu acabo me machucando. Não, continue, porque você vai aprender. Aprenda com os seus erros. É na vida, é nos negócios, é em tudo, em tudo. O que não vale é você sempre ser a mesma pessoa. Por isso que eu falo no meu livro, né, eu espero que você morra e renasça, né? E acho que até a Clarice disse sobre isso, né? Eu quero renascer, eu quero que na outra obra eu renasça, eu volte à vida. Eu falo bastante disso nesse livro, o quanto é importante você não ser a mesma pessoa a vida inteira, mas você aprender com as perdas, com as mortes em vida, para que você não tenha uma única morte, mas você ter várias mortes, para que você tenha várias experiências em vida. Triste é aquele que vai morrer uma única vez. Você vai ter mortes emocionais, financeiras, ideológicas, e está tudo bem. Se fechar, né, num cluster ali, se fechar ali num quartinho, acreditando que você já sabe tudo, que você já tem todas as definições para tudo, é muito perigoso. Então acho que a grande lição é essa, né? Você colocar para fora. Ela encontrou a maneira dela, que era escrever, né? Então coloque para fora as suas experiências. E tome cuidado para não ser ali, não fazer com os outros o que a polícia fez com o Mineirinho, né? De repente colocar as suas críticas para fora é diferente de você ser cruel. Então, crítica é diferente de crueldade. Isso é uma das coisas que a gente conseguiu pegar aqui no que ela estava dizendo, né? E encontre o seu conteúdo, encontre aquilo que vai te fazer bem, converse com as pessoas, não tenha medo de errar, não tenha medo
de evoluir, não tenha medo de muitas vezes repensar as suas verdades e construir outras. Não fique só ouvindo quem te aplaude, ouça outras coisas, porque vai ser muito importante para o seu crescimento. E não minta para mim, porque senão eu descubro. Até mais, pessoal! Tchau, 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 tchau.